Minha gente, boa noite. Olhe nos meus olhos. Você tá aí, eu sei. E eu tô muito feliz por isso. Acompanhando no rádio 92.1, aqui na Rádio Líder FM. Tá na Líder, tá ligado em Jesus. Já no YouTube, olhe nos meus olhos. E ainda na TV da gente, canal 25. Eu tô chegando pertinho de você, dizendo que eu não solto você por nada, não abro mão de você, quero todo dia sua parceria. Quando bate 22 horas no seu relógio, você já sabe do nosso compromisso, né? Então vamos que vamos. Olha, o Brasil e o mundo nos acompanha, porque logo depois vai ficar salvo no canal Olhe nos Meus Olhos esse programa de hoje. E eu recebo com muita felicidade um casal muito querido. No primeiro momento eu queria falar desse meu amigo de longas datas, que tem muita história para contar. Alguém já disse que ele tem uma estrela. Você já ouviu essa expressão? Tem uma estrela. Tudo que faz com excelência, dá muito certo. O nome dele é Gleidstone Bezerra, mas eu conheço como Gleicinho. E tem história para contar também, família da comunicação e muito mais. Só que nós vamos bater um papo hoje, ele e a esposa Daniela Bezerra, que está aqui também. Pode soltar a câmera neles aqui agora, mostrando o Gleicinho. Aí, seja bem-vindo. Coisa boa. E a minha amiga Daniela também, que está aqui. Olha, nós vamos falar de projetos, sonhos, histórias. Alguém poderia dizer o seguinte: era impossível o Gleicinho estar sentado nessa cadeira, por tantas situações que já passou. Era impossível, né? Ele acertar de novo, porque já acertou várias vezes. E na história do mundo, do empreendedorismo, alguém pode dizer o seguinte: eu nunca tive oportunidade de fechar a porta, eu nunca quebrei, eu nunca comecei de novo. Talvez faça parte da sua história, que está dizendo o seguinte: será que tem jeito para mim ainda? Eu estou conversando com você, do outro lado. Você está dizendo, será que? E agora, como é que vai ser? Vamos escutar essa história? Vamos conversar? Meu amigo Gleicinho, Gleidstone Bezerra. Rapaz, seja bem-vindo aqui. Quanto tempo faz que ninguém se vê? E agora estamos aqui olhando no olho. Olhe nos meus olhos. Boa noite. Boa noite, Renatinho. Boa noite a todos que estão aí nos escutando. É um motivo de alegria estar aqui, né, com você, já que você é amigo de longas datas, né, e hoje aqui também poder estar ao lado da minha esposa, você conhecê-la, né, e falar um pouco sobre o que Deus tem feito em nossas vidas, né, tanto como família, como profissional, né, os milagres de Deus, né, e eu gostaria de dizer para você que estou muito feliz por estar aqui. É difícil, né, estar aqui na frente, apesar de ter família, né, ter esse sangue nas veias, mas eu falo que é muito difícil você estar aqui na frente de um microfone falando, né, me deixa um pouco nervoso, mas vamos lá ver o que vai dar certo, pode ter certeza. Dona Daniela Bezerra, a mulher que conquistou o coração do meu amigo Gleidstone e que colocou tudo que estava faltando no devido lugar. Eu acho que foi isso. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer compartilhar do que Deus tem feito em nossas vidas, como meu marido falou, tanto na área pessoal, espiritual e também profissional. Então é um prazer compartilhar o que Deus tem feito conosco, contigo e com teus telespectadores. Muito bom, eu fico feliz porque quando está falando em nome do Senhor, em nome de Deus, aí eu já vejo muito sentido aqui. Eu queria que a minha produção trouxesse o microfone um pouquinho para mais perto deles enquanto eu falo aqui, que aí eu vou querer que fique tudo ajustado, assim como eu estou ouvindo muito bem, você também que está em casa vai ouvir perfeitamente bem, tá? Ao vivo é assim, tá, gente? Então não dá para pedir muita coisa, não. Corta, começa de novo, não, estamos aqui, não tem como. Ô, Gleicinho, meu amigo, eu escutei falar, daqui a pouco você vai contar a sua história, né? Mas eu escutei falar muito bem do seu negócio, da sua empresa, sem saber que era você que estava na gestão. Eu ouvi a turma dizendo o seguinte: rapaz, eu fiz, deu certo, eu gostei, eu estava pagando muito caro, e aí, agora ficou muito bom para mim. E o cara falou, energia solar. Todo mundo fala, tá mó modinha, mas precisa ter muito cuidado, não é? Quem tem respeito, quem tem qualidade, quem tem condição de fato de entregar aquilo que está sendo prometido, é esse meu amigo que está aqui. Ele é responsável junto com a esposa e mais quase uma centena de pessoas que eu acompanho ali, né? Trabalham com vocês diretamente servindo Fortaleza, Ceará, outras capitais, DB Energy. Antes, você vai me contar tudo da empresa, mas eu quero ouvir um pouco da sua história. É verdade que o Gleicinho é um sobrevivente? Como é que você pode falar sobre isso? Sobreviveu ao quê?
Quando nós nos conhecemos, né, Renatinho, eu trabalhava no ramo de locação de veículo, que você bem sabe, né, e ali nesse ramo, a gente trabalhava no ramo público também, e tive algumas situações difíceis, né, na realidade quando você falou, quando começou, eu cheguei a quebrar no ramo de locação, e sempre, nunca desisti, sempre fui uma pessoa que não tive medo de empreender, sou ousado, gosto de ser ousado, não tenho medo de arriscar, né? E quando surgiu essa oportunidade da energia solar, eu não pensei duas vezes, né, em entrar no ramo, era algo novo, não conhecia nada, não entendia nada, só ouvia falar. E tive a oportunidade de conhecer a fundo sobre a questão da energia solar. Quando você fala com felicidade, com tranquilidade hoje, tá tudo muito fácil. Sim. Mas quando quebrou o negócio foi pesado, né? Foi. Foi difícil. Foi porque... Você vivia um padrão lá em cima. Sim, sim. E quando deu o black, o boom, o negócio ficou ruim. E aí você foi... Pra onde? Fez o quê? Você ficou com depressão? Sim. Porque foi um período muito difícil, né, da minha vida. Foi quando nós nos casamos, né, nós nos conhecemos, aí tu imagina aí, você se conhece, nós nos conhecemos, namoramos, noivamos e casamos em 2 meses, Olha na aí. Pandemia, Rapaz. né, na pandemia. E quando a mulher me conheceu, andando de carro importado, né, dinheiro na conta, contrato milionário, e com pouco tempo... que nós fomos morar juntos, casados, né? Ali fomos ali dividir o mesmo teto, né? A Dani, ela sempre foi uma mulher independente, sempre teve a independência Sim. dela, o trabalho dela, morava só, não precisava, né? Uma guerreira. Então, quando eu cheguei ali com aquela pegada do homem ser o provedor do lar, do homem aquele que fazia tudo, que mantinha, que pagava as contas. E com pouco tempo de casado, simplesmente eu recebi a notícia que todos os contratos que eu tinha com as prefeituras, os prefeitos tinham perdido. Rapaz! Em um dos contratos ficou uma dívida milionária. E ali ela já vinha saindo de um relacionamento, né? E eu fiquei pensando, como que eu vou dizer para essa mulher agora que ela casou com um homem rico e hoje está liso? Meu Deus, né? Porque agora pegou. Atenção, gente, você está aqui acompanhando tudo. Essa história é emocionante, não é? Já deu para sentir aí, né? Porque parece que é muito distante da realidade das pessoas. Ou que aquela expressão que isso nunca vai acontecer comigo, sempre acontece com alguém. Sim. Você tem aqui um casal de empresários e que está contando o seguinte: eu perdi tudo, quebrei, parou. Pode ser a sua história no dia de hoje. Que em proporções diferentes, talvez o valor seja menor. Uma situação que tenha tirado a paz. Você tem ficado agitado, nervoso, estressado, caminhando para uma depressão, não é? Um estado de melancolia total, sem querer fazer nada. E esse programa de hoje vai ser libertador para você. Independente da sua crença. Você pode ser livre pensador, espírita, irmão católico. Independente, até você que diz assim, não, mas eu não acredito em Deus. Eu estou vivendo do jeito que você tiver aí, me empreste só mais um tempo. Tá? Nós vamos ter aqui na Regressiva 59 minutos. Me empreste esse tempo, porque eu acredito que vai falar muito ao seu coração. A Dani vivenciou isso, né, Dani? Você estava lá do lado. Quando acontece, o Gleicinho falou o seguinte: a vida em cima da pompa, como diz a pompa toda ali por cima, todo bichão, e a Dani acompanhou. De uma hora para outra, pum, mudou tudo. E você já vinha de um momento onde precisava de ser cuidada, não é assim? Mas guerreira sempre. O Gleicinho me falou, guerreira sempre. Quando você vê isso, ele chega para conversar com você? Na verdade, como o Gleicinho falou, a gente tinha pouco tempo de convivência. Então, a gente tinha 2 meses que a gente se conheceu e casou, e nesse período talvez tivesse mais 1 mês e pouco. Sim. Né? E aí teve o episódio do banheiro. Conta o episódio do banheiro. Como é que é isso aí? Não, então todas as noites eu chegava em casa e pedia a Deus uma estratégia para contar para ela que o homem a qual ela tinha casado não tinha mais nada, né? E todas as noites eu entrava no banheiro, chorava, pedia a Deus força, mas não tinha coragem. Era o seu refúgio, banheiro? Era meu refúgio. Quando foi uma certa noite,
Eu estava chorando, ela entrou no banheiro e perguntou, o que está acontecendo? E eu não queria dizer, ela insistiu, você está chorando por quê? Ele sentado no box e a água caindo na cabeça eu sentava dele. no box do banheiro e começava a chorar, e ali era meu momento com Deus. E quando ela entrou, que ela viu aquela cena, ela perguntou, o que está acontecendo? Isso vinha se repetindo durante quanto tempo? Sim, já semanas, porque quando eu tive a notícia, né, do que tinha acontecido, do que iria acontecer, né, eu já entrei em desespero, né, porque a minha ideia era sempre estar ali junto, de poder realizar os sonhos dela. Você sabe minha história, Sim. como que eu era no passado, então eu queria fazer algo diferente, né? E esse algo diferente, não só falo, mas financeiramente, Sim. proporcionar algo melhor para minha esposa, né? E ali eu me vi de mãos atadas, sem saber o que fazer. E ela entrou e disse, o que está acontecendo? E aí eu criei coragem e falei. Quando antes de acontecer esse período aí, você tinha uma outra rotina. Entrava em casa, feliz, Sim. era Dani? Na Sim, boa, tranquilo. sim. Isso não acontecia antes, não. Não Tinha esse momento de ir no banheiro ali, chorar, Não. nada não. Era um momento... Não, estava tudo certo, Tava estava tudo bem. certo, carro importado, dinheiro na conta, tudo funcionando normalmente, então não tinha porquê, né? Era só alegria. Tava caminhando com Jesus ou tava distante? Tava caminhando com Jesus. Eu tava, nesse momento eu tinha voltado para o Senhor, né? Tá. Nesse momento, Antes... Antes não, antes era farra e antes de conhecê-lo era aquela vida que você me conheceu, Tá, né? aí Jesus entra na história, Sim, te prepara para você passar pelo momento turbulento. sim, Sim. sim, Com ele. Sim. sim. Então agora bem firme, olha aí gente, isso aqui é forte. Ó, porque tem gente que acha que aceitou Jesus, muda a vida, transforma tudo, na mesma hora não vai ter nunca mais nenhum problema, né? E não é. Me desculpe decepcionar você, mas não é não. Aceitou o plano de salvação, o gestor da vida vai te direcionar pelo caminho, que pode ter quebra-mola, pode ter dificuldade, peleja, barreira, pode ter luta, desafio, entrave, guerra, levante, pode ter o que tiver. Mas nesses quebra-molas, ou nessa forma pedagógica que Deus vai estar te usando, é para estar te capacitando, preparando, para você chegar na próxima estação, em um próximo lugar, ok? Então você foi preparado, voltando para Jesus, depois da vida meia doida que estava vivendo, Jesus te prepara, vocês vêm rompendo em fé. Estavam firmados com o Senhor. Sim. E acontece a quebradeira na empresa. Isso. E eu estava sentado lá e ela entrou, insistiu e eu disse, eu vou criar coragem, vou falar. E eu falei assim, minha filha, é o seguinte, eu quebrei, eu não tenho mais nada, perdi os contratos, perdi carro, conta tá zerada, tudo negativo. Ela olhou para mim, isso com pouco tempo, viu? Ela olhou para mim e disse assim... Sentei com ele, sentou né? no chão ali do banheiro, no box, junto comigo e disse assim, se hoje nós tivermos só um ovo para comer, a gente parte ele no meio, Meu como a Deus. metade e você come a metade. É Mas forte. não deixa isso afligir, nem, no caso, nem deixa isso mexer com o nosso casamento. O valor da mulher É. sábia, né? E isso Que aí, edificou ali. isso foi algo que me deu força, né? Para mim me levantar dali e lutar. Mas você sentiu alguma coisa quando viu a mulher chegar para você e dizer, se tiver só o ovo, Sim. a gente parte e come junto. Sim, Você ficou com a força, por mais que deu essa vontade de levantar e guerrear, o que foi que veio na tua cabeça naquela hora? Não, eu vi que eu estava no caminho certo, porque outrora, se fosse em outros relacionamentos, a gente sabe que quando você se relaciona com essas mulheres que querem farra, festa, se você tivesse passado por um momento desse, a primeira coisa que ela faria era bater a porta, deixar você lá sozinho na depressão, ir embora e lhe abandonar. Rapaz. Eu digo isso porque eu já vivi isso, eu já passei por isso. O interesse era maior. Sim, o interesse é maior. Né? E quando ela me falou isso, foi algo assim, eu vi que era algo diferente. Deus tinha preparado algo para mim, isso aí me deu mais força para que eu pudesse lutar todos os dias para que hoje nós estivéssemos bem, porque quando Deus tem algo preparado para lhe entregar, né, as coisas de Deus como você acabou de falar, às vezes a gente pensa, eu aceitei a Cristo, vai ser... Não, você tem que estar preparado para passar pelo processo. Né? Não é todo mundo que está preparado para passar por esse processo. Então, se você não tiver preparado para passar pelo processo, você não vai viver os propósitos que Deus tem para a sua vida. Você tinha algum medo, Dani? Você estava dizendo aquilo... Olha para cá junto com o Gleicinho, quero uma foto depois deles aqui, olhando para essa câmera aqui, ó. Você teve medo na hora que você estava dizendo? Qual foi o sentimento que preencheu seu coração? Veio a força de onde? Como foi? Justamente de Jesus. Eu tinha certeza que tudo ia dar certo.
Eu tinha certeza que o nosso coração estava em Jesus. Aleluia. E que o nosso casamento era de Deus. Porque eu vinha em oração por isso. Ele vinha em oração por isso. Então, assim, fazia parte do processo. Se isso não tivesse acontecido, nós estávamos ainda morando em Fortaleza, eu trabalhando onde trabalhava, meu marido com a empresa que tinha, e a gente não teria sido impulsionado para viver o sobrenatural que nós temos vivido hoje. Aleluia. Então, assim, eu só lembro da história de José. Se José não tivesse sido vendido como escravo pelos irmãos, se ele não tivesse sido preso, ele não teria chegado a ser governador do Egito. Então, todo o processo que você passa, que eu passo, que quem está nos ouvindo passa, se tiver com Jesus, faz parte apenas do processo para chegar onde Jesus quer nos levar. Você tinha essa convicção? Certeza. Estava cheia disso? Certeza. Então, nada ia te parar? Nada. Mas o medo era grande, porque assim, o que tinha certeza, né, estava tudo ali, e agora, isso eu estou falando que o medo é grande, porque talvez alguém do outro lado, eu falo muito com as pessoas do outro lado, dizendo o seguinte, ó, talvez seja o seu medo. Uhum. Tem que tomar essa experiência. Vai dar certo. Você já tinha escutado, vivenciado isso, ou alguém, uma experiência com Deus dessa forma, de ir viver além da normalidade, acreditando, confiando? Você já tinha experimentado algo assim? Não tinha. Foi o primeiro encontro assim com Deus de vai ou racha? Tão forte foi. Para ser tão forte foi. E uma coisa maravilhosa na minha vida é que eu não tenho, assim, ansiedade pelo que há de vir. Muito bom. Eu não tenho. E naquele momento eu tinha certeza de uma coisa, que nós estávamos bem com Jesus. Porque também quando você passa por uma prova, ao meu ver, a gente tem que entender se Deus quer que a gente se conserte em alguma coisa ou se faz parte do processo para você viver algo melhor. Então, cabe cada um que hoje está passando por algum processo... Que também a gente tem que ver, assim, todos nós passamos por processo na nossa vida todos os dias, né? Então, a gente precisa só entender isso. Faz parte do processo ou Deus quer que a gente faça algum ajuste? Muito bom. E naquele momento, eu tinha certeza que fazia parte do nosso processo. Olha então, aí. era questão de esperar e se manter posicionado em Jesus. Rapaz, guerreira mulher. Você estava, o que você disse, estava no caminho certo. Sim. Foi preciso acontecer. Sim. Deus tirou alguém de perto? Sim. Quando isso acontece? Tirou. Deus afastou? Sim. Influências? Sim, Deus nos levou para uma cidade a qual nós não conhecemos ninguém, né? Nós morávamos em Fortaleza, aqui em Fortaleza. A Dani tinha o trabalho dela, eu desempregado, e Deus nos levou, né? A Dani, eu sempre fui uma pessoa que apostei muito no potencial dela. Legal. Né? Eu sempre disse no potencial, né? Sempre apostei no trabalho dela e sempre dizia que ela poderia conseguir mais. Né? E a Dani sempre ali com aquela mente um pouco às vezes fechada, muito segura, né? Muito cômoda na situação que ela estava vivendo profissionalmente, e eu sempre motivei ela a buscar algo melhor. E nessa busca, né, bem resumidamente, eu falei para ela assim: Dani, hoje você ganha X, né, então vamos lutar para que tu possa ganhar mais, pense em um salário. Muito bom. Né, eu falei, pense em um valor. E ela disse assim: um salário que seria bom para mim, 20 mil reais. Aí eu disse, bem ousada, né, então se tu pensa nesse salário, vamos orar a Deus e vamos atrás dele. E aí ela já estava com o emprego dela, bem tranquilo, muito bom, satisfeita onde estava trabalhando, o que estava ganhando. E ela abriu, como se diz, né? Ela deixou o mercado vir atrás dela de oportunidades. Aí surgiu uma oportunidade em uma cidade, em Quixadá. E lá em Quixadá ela disse assim: amor, abriu essa porta, vamos lá, vamos para essa reunião. Quando nós chegamos lá em Quixadá com essa empresa, né, um grupo de supermercados, né, bem já com 60 anos no mercado, eles deram uma proposta a ela no almoço e disse assim, né, bem resumidamente eles falaram: a gente tem uma proposta aqui para ti, um salário de 18 mil reais. Uhum. E aí ela olhou para mim e disse assim: não é 18 mil que eu quero. Eu falei que era 20, então se não é 20 a gente volta. Aí eu disse, para quem ganhava menos 15 não queria agora, não quer os 18. E voltamos para Fortaleza, e nessa volta para Fortaleza, ela muito motivada a mudar, porque eu queria sair daqui também de Fortaleza devido
as coisas do passado, né? Aquela vida louca, eu queria, tipo assim, começar algo novo, eu e ela junto, amor, a gente tem que começar algo novo. E nessa tentativa de ir ou não, aparece, né, aquelas pessoas que se levantam contra, né? Aquelas pessoas que são enviadas mesmo pelo o inimigo para tentar barrar os nossos sonhos. Por isso que eu falo que a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar vigilante, né? Nós não podemos falar os nossos sonhos para todos, aquelas pessoas que estão próximo de você, que às vezes até diz que está feliz com aquilo, mas na realidade ele está fazendo a oração contrária. E as pessoas que lhe decepcionam não são aquelas que estão distante de você, são aquelas que estão mais próximas, são as que lhe decepcionam. Eu já ouvi isso de outras pessoas também, acredita? E eu fico pensando, rapaz, é muito real isso aí, Sim. né? Você sofreu com isso? Sim, nós sofremos com isso porque ela chegou para uma determinada pessoa, que era uma pessoa que tinha até um poder sobre a gente, né? E ela chegou e falou, surgiu uma oportunidade de emprego e a gente vai ter que sair daqui de Fortaleza, nós não vamos mais estar aqui, nós vamos para Quixadá. E essa pessoa chegou para ela e disse assim, tu sabe com quem tu casou, tu sabe de onde ele saiu, se tu for para essa cidade trabalhar, em menos de 2 meses, ele arruma lá uma outra mulher e teu casamento se acaba. Desafiou você então, né? Ela, a mim Sim, não. mas aí você... Não tá, a pessoa estava dizendo o seguinte, olha, Dani, ele é complicado, né? Dani, não vai dar muito certo. Vigia, acorda aí. Só que essa mensagem chegou para você. Eu acho que a Dani falou. Sim. Sabe o que estão apostando em você? Estão dizendo que você não me dá 2 meses. A gente se separa. Isso. Teve essa conversa? Teve. Sim. E tanto é que a gente desistiu de ir. Eu desisti ela de ir. desistiu de ir e eu notei ela meio estranha. E eu perguntando o que está acontecendo. Ela falou, amor, é o seguinte, entre ganhar dinheiro e o meu casamento, eu prefiro o meu casamento. Rapaz, isso aí dá um corte muito bom, aí eu viu? fiquei Forte, assim, as né? mulheres precisam aprender disso, rapaz. E eu falei para ela, então assim, vamos fazer o seguinte, eu creio que a nossa ida lá é de Deus. Mas se essa pessoa que falou isso para você está dizendo que é um homem de Deus, vamos orar a Deus e vamos fazer um propósito com Deus. Tem e aí tudo diferente com Deus, né? Nós fizemos uma campanha de 7 dias. Sobre esse assunto. Sobre esse assunto. E isso já tinha 2 meses que a gente tinha dado que não iria para Quixadá. Aí, resumindo, a gente fez a campanha de 7 dias. No 7º dia, 8 horas da noite, a gente acaba a campanha, chega uma mensagem para mim. Meu Deus, Daniela, vale a pena. você não quer mesmo ir para Quixadá? A sua vaga ainda está em aberto. Olha aí. Aí a gente entendeu que era o Senhor que queria nos levar para Quixadá. Vocês validaram com Deus, Sim. Né? Não teve emoção, não teve sentimento. Não. Tem toda a diferença colocar Deus em tudo, né? Sempre. Sim. Se não fosse Deus aí, tava despedaçado vocês ali. E aí hoje, quando a gente vê o que Deus fez nas nossas vidas em 4 anos, porque vai fazer 4 anos agora que a gente foi para Quixadá, foi quando a gente mudou de ramo, eu fiquei ainda 1 ano nesse supermercado, amando o que eu fazia. Até então eu pensava que eu só sabia fazer isso, trabalhar com supermercado, trabalhar com compras no comercial de um supermercado. E o Gleicinho, sempre muito ousado, foi passando essa unção para mim. Eu fui ficando ousada, até que com 1 ano, antes de 1 ano, ele já estava trabalhando com energia solar, que já nós vamos te contar como é que nasceu a nossa empresa. Claro, quero saber tudo. E como é que ela está hoje. Mas aí, com 1 ano que eu estava nesse supermercado, eu decidi, também com base em oração, uma coisa que eu digo, viu, Renatinho? Sim. Sempre ser com base em oração. Deixar que Deus te guie, porque a vontade do Senhor, ela é soberana em nossas vidas. E como na palavra diz que ela é boa, perfeita e agradável, toda vida que a gente ora e entende o que Deus quer para nossas vidas, a gente faz. Olha. A gente obedece. Independente se a circunstância diz assim, tu vai mesmo obedecer, tá tão estranha essa circunstância, se foi o Senhor que falou, ele se responsabiliza pelo que ele está dizendo. Muito bom, aleluia, glória a Deus. Vocês vão continuar. Nós estamos ao vivo aqui, 92.1, Rádio Líder. Tá na Líder, tá ligado em Jesus, agora você no carro, hoje no deslocamento, talvez até saindo em direção a um hospital para acompanhar alguém, ouvindo agora no seu carro aí, no ônibus, talvez voltando de um dia de trabalho muito complicado. Eu acredito que existe alguém nesse momento ouvindo o rádio que recebeu a carta de demissão da empresa. E ele passou o dia todo procurando uma solução, e volta agora para casa, nesse horário, e fica preocupado como vai entregar esse recado à esposa, sabendo da responsabilidade.
Faz muito sentido vocês aqui hoje. Porque essa pessoa está dizendo, nossa, eu estou ouvindo algo que tem muito a ver. Eu tenho que chamar minha esposa, eu tenho que chamar minha família, eu tenho que contar. O Brasil não está normal, as coisas estão fora do giro, mas essa mensagem, essa palavra, essa história de vida real é para você, meu amigo aí. Já na TV você está olhando nos meus olhos e no YouTube também. A Daniela Bezerra está aqui, o Gleidstone está aqui, o Gleicinho Bezerra também está aqui. Vão contar muito sobre como Deus tem virado isso e do começo ao fim a fala é só aquela. Firma com Deus, que Deus firma com você. Isso. Se fechar com Deus, Deus fecha com você. Eu queria pedir para os meus amigos aqui, Grande Pedrão, coloca aqui, ó, os nossos parceiros que estão aqui, e eu vou fazer uma chamada para você. O meu telefone vai ficar aqui embaixo, antes dos parceiros, o meu telefone vai ficar aqui. E aí, você pode entrar em contato comigo. Quem atende sou eu de verdade, hein, gente? Tá aqui, ó, o meu número 99297-4197. 99297-4197. Quem atende sou eu. Manda mensagem no WhatsApp. Ligação não atendo. O telefone só é o WhatsApp. Você manda mensagem, grava o áudio e manda a tua mensagem dizendo como é que você está sentindo, o que é que está acreditando, o que é que está funcionando. Fala tudo. E se você quiser também fazer parte do hall dos parceiros, patrocinadores, apoiadores, aqueles que vão junto com a gente estar aqui, deixa seu recado. Eu tenho alguns que vão passando sempre aqui junto com a gente e vou chamando a sua atenção para que você aí também não perca a oportunidade de anunciar o que você tem, que é muito bom. Eu sei, está dentro aí da sua loja, mas está faltando você colocar em evidência. Então, avança. Olha, eu estou falando aqui dessa caneca já há muitos dias e aí você já viu que faz sentido, né? Agora eu estou falando da Adjunto aqui, ó, marcas e patentes. Não é quem pensa e no outro dia manda confeccionar uma marca lá e vai usar na propaganda, vai usar no Instagram, na rede social, que é o dono da marca. Não. Não é você que pensou, não. O dono é quem registrou. Então faz sentido você entrar em contato com a equipe da Sueli e já resolver, porque essa marca daqui a pouco ela acontece e você perde, porque você não registrou, não é sua. Você só criou, pensou, teve a ideia, foi iluminado, mas deixou passar e não registrou, tá? Vamos lá então? Eu continuo com os meus convidados aqui. Dizendo a você que faz sentido você compartilhar também. Manda no grupo da família, pega o link agora e compartilha, porque essa história tem ainda muito para ser contada. Então vamos lá, Daniela agora e o Gleicinho, eles começam a se organizar para viver uma nova história. Isso. Não é assim? Isso. Chegaram lá e foram um passo a passo. Foi acontecendo devagar nesse período de 4 anos que hoje vocês estão vivendo em uma condição especial. Isso. Conta como foi essa adequação, adaptação. Então, nesse primeiro ano, eu trabalhava nesse grupo de supermercado. Certo. Nos primeiros meses, o Gleicinho ficava... Trabalhando de marido. Foi. Muito bom. Como é isso? Que ele ficava em lavando, casa. Cozinhando. Ele Legal. não sabia, mas ele é um excelente cozinheiro. Tá. Ele não sabia, mas ele cuidava da casa. Rapaz. Então ele também precisava passar por isso. Foi Deus, então. E a mãe dele, que hoje vê assim, meu Deus, meu filho, como ele cozinha. E sempre eu precisei cozinhar para ele. E hoje eu vejo ele cozinhando coisas maravilhosas, deliciosas. Eu conheço o Gleicinho, ele era abusado, gente. Pois é. Não tinha negócio de fazer nada, não. Oh, fazer o quê? Se ele não conseguisse mandar pagando, ele mandava indo de todo jeito, mas resolvia. E hoje ele faz, ama fazer, ama receber e ele fazendo, viu? Já Olha tá, aí. E você precisa experimentar. Muito bom, vamos marcar. Vou levar minha esposa Patrícia lá. Patrícia, um beijo pra você, minha linda. Ó, já tá o convite feito e eu que não perco a oportunidade, já tô marcando o compromisso. Um beijo, minha princesa. Vamos lá. Então pronto, então com um ano, aí a energia solar caiu no colo do Gleicinho. Certo. E aí eu continuei a trabalhar nesse supermercado. Com um ano que eu estava lá, ele estava em viagem e eu liguei, amor, essa semana é para eu, tô fazendo um ano aqui, renovar o contrato e tudo mais. Mas deixa eu te contar uma coisa, eu orei a Deus e eu vou sair, eu vou trabalhar contigo. Meu Deus, que mulher valente. Foi mesmo? Salário de 20 mil reais. Foi. Para trabalhar acreditando em alguma coisa Que a gente não via. Que a gente não via. Como foi isso, então? Não já chegou na mão dele? Já chegou toda a estrutura, tudo? Não. Ai, Você teve essa coragem de sair? Quando? Chegou o quê? Como foi?
Tipo assim, eu vou Não. sair e ele tava tocando o que nesse tempo? Eu já... A energia solar, mas não estava do tamanho que está Não. hoje. Tá certo. Ainda era uma coisa pequenininha, engatinhando. O nosso estoque ainda era no terraço lá de casa. Nosso Olha aí. estoque era 2 mesas de plástico e uma prateleirazinha de 6 prateleiras. Sabe aquela prateleira de ferro? Ah. Que tinha assim 6 disjuntores, Sim. 2 rolos de fio. Era Sim. isso, nosso estoque. 2 motos financiadas em 60 parcelas. Meu Deus, ó, alguém já Pros disse que vendedores. tudo que nasce grande é monstro. É. Alguém já falou. Tem que ter esse tempo, né? É, E você acreditou no sonho dele, Foi. na capacidade dele, foi. Sim. quando ainda era bem pequeno. Foi. Sim. Não dava para dizer, eu vou deixar meus 20 aqui, o salário de 20 mil é muito bom, gente, pelo amor de Deus. E a pessoa abrir mão. Eu vou deixar para ficar com você, meu amor. Foi. Nós vamos trabalhar junto. Porque eu creio que Deus está no negócio, essa empresa é do Senhor e nós vamos dar certo. Quando isso acontece, você agora fica mais robusto, mais valente. Sim, porque eu sempre acreditei no potencial dela, ela é muito bom no que ela faz, no que ela entende fazer, no comercial, né? E faltava isso na empresa, né? Na realidade, eu que fazia tudo. No final de semana, eu me acordava às 6 horas da manhã, botava 2 vendedores dentro do carro, ganhava os matos ali pelo sertão de Banabuiú, Quixadá, Quixaramubim, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, entrava, se perdia, às vezes 7 horas da noite, estava perdido dentro dos matos, que ele pegava o celular atrás de cliente, e a gente nós fomos crescendo, e quando chegou nesse período dela vir, eu sabia que o que faltava era isso, ela comprar a ideia, né? E quando ela veio, que foi a maior prova, né? A maior prova, quando ela veio, no primeiro mês nós não vendemos nada. Tu acredita, Renatinho? Rapaz, e agora? Aí agora... Zero de aperreio. Zero de aperreio. Eu tinha certeza que Ia ia dar virar. Ia virar um negócio. Não chegou hora nenhuma a dizer... Fiz errado, fiz antecipadamente. Nenhum momento Quem eu te pensei conhecia e nisso. te acompanhava disse, tá aí doida, não deu certo não. Não, porque não sabiam que não tinha vendido, É. Tem um segredo aí, Né? agora eu gostei. né? Você não andava contando a dor pra ninguém não. Não. Vocês não eram aquele que estava passando por dificuldade ou qualquer coisa, Não, preocupava e abria a boca pra todo mundo Ninguém não. sabia. A gente, nós fizemos algo que também foi propósito nosso, nós tínhamos o nosso cantinho da confidência. Aleluia, Só nós dois, legal. era algo de nós dois. Então, todas as noites a gente sentava no nosso sofá da casa e aí os dois conversavam. O que um desagradou o outro, o que o outro pensava. Vocês viram esse programa em algum lugar? Não. Foi Deus que deu a Não, vocês? Foi Deus que... Não foi Deus- casados Não. para sempre, nenhum programa de nada, não? Não. Não. Isso foi algo nosso, porque assim, bem resumidamente, a Dani, eu sempre falo que ela é uma guerreira porque ela suportou viver ao lado de uma pessoa desequilibrada quase um ano. Que essa pessoa era eu. Porque eu vinha de um relacionamento, de uma traição e achava que estava curado e não estava curado. Sim. Né? Então, a Dani, ela sofreu um ano de pressão, de acusação, Ciúmes de ciúmes exagerados, de eu arrumar quase que todo final de semana as minhas malas e botar dentro do carro e querer vir embora e deixar ela lá, entendeu? Rapaz. E ela não desistiu do nosso casamento. Né? Ela Mulher não- sábia de sim, verdade. ela não desistiu e eu sempre falava para ela, e foi aí onde surgiu o cantinho da confidência, porque Cantinho da confidência. às vezes eu tinha ciúme dela, eu passava 24 horas rastreando ela em um aplicativo de localização para ver onde que ela estava, o que ela estava fazendo, e ali todo dia ela chegava cansada do trabalho e ainda tinha que suportar uma pessoa desequilibrada acusando ela de então algo. você não estava rastreando ela por preocupação e cuidado, não. Ciúme, Não. ciúme. Você estava achando que alguma coisa poderia Sim, acontecer. Ciúme, desconfiança. outra pauta boa, isso aí. Olha aqui, se você tiver coragem, olha pra dentro dessa câmera aqui, ó, no olho dessa câmera aí, e dá uma mensagem aí pra esses caras que também vivem assim, porque tem muita gente. E a mulher já chegava cansada, Sim. dando duro, trabalhando, e você tava desequilibrado. O que, é que você Sim. cobrava? Olha aí, na câmera, diz Eu aí. cobrava, assim, na realidade é muito louco isso, né? Porque ela não me dava motivos e o homem machista, ele sempre tem aquela de dizer, eu não preciso de fazer um tratamento, psicólogo é pra doido, a gente não precisa, e o homem é aquele que manda, que grita. Tem muitos homens que pensam assim, porque eu fui criado dessa forma. Você conhece como minha família, né? Eu vivenciei isso com meus avós, passei
os meus pais, e essa maldição, né, ela tinha que ser quebrada na minha geração, né? Então, assim, a Dani, ela viveu algo que eu digo que ela é uma guerreira, uma vitoriosa, porque ela chegava cansada do trabalho. Eu tinha ciúme da Dani, para você ter ideia, até de um telefone que ela atendia, de algo, coisa simples. A Dani ama jogar beach tênis. A Dani ama jogar beach tênis. Eu não deixava ela jogar beach tênis, porque eu tinha ciúme. Pra você ter ideia, era uma doença tão louca que eu tinha ciúme até do travesseiro que ela se agarrava pra dormir. Rapaz. Ei, Pedro, você já viu alguma história dessa aí? Hã? Hein, Thiago? Ciúme desse jeito? Meu amigo Paulinho que tá ali também. Ciúme louco. Ciúme louco de abandonar, de arrumar as coisas, de querer ir embora. Uma vez nós tava com uma viagem marcada pro velório, aí ia para um velório da avó dela. E aí eu surtei, do meio do caminho nós voltamos ali, já chegando em Aracati, voltei para Fortaleza e depois decidi ir de novo. Loucura, era para Natal. Então, assim, eu sou muito grato a Deus, né, por ela ter tido essa paciência comigo, ela não ter desistido, ela ter apostado. Hoje você vê muitos relacionamentos se desfazendo por coisas tão simples, coisas banais, né? O diálogo, ele é tudo em um relacionamento, né? O diálogo, ele é fundamental, né? E foi nesse diálogo que a gente conseguiu hoje de estar bem. Hoje a Dani ela tem a qualidade de vida. Hoje a Dani chega às 5 horas do trabalho, ela vai jogar o beach tênis dela. Legal. Ela vai pra academia dela, que eu também não deixava. Às vezes eu até brinco com os meninos quando eu tô viajando, que eu vejo as esposas deles ligando. Sim. Aí eu digo assim, meu irmão, minha mulher não me ama, porque que é isso? Eu não recebo uma ligação. Tá se cuidando. Né? Aí, mas assim, hoje eu entendo que existe a confiança, né? A gente existe, que se nós fizermos algo, só quem vai perder somos nós mesmos, entendeu? Verdade. Eu tenho quanto tempo aqui ainda, Pedro? Conversa tão boa, rapaz, essa. Nossa, rapaz, como é que pode? Nós estamos a 36 minutos. Eu queria só dizer que eu estou hoje muito bonito aqui, presente, da The Beach, tá? Camisa linda, essa daqui. Pode ser um presente para você também, quem sabe, não é? Vou trazer um presente para o Pedro, para o Thiago, vou trazer um presente para todo mundo aqui. Gostei muito, obrigado, família The Beach. Não deu tempo de pegar nem para colocar ali, mas na próxima eu vou colocar o marcadorzinho de vocês aí, tá? Muito feliz, obrigado. Gente, e aí vocês começaram a se entender, porque o Cantinho da Confidência fazia muito sucesso, a oração estava sempre presente, Deus estava trabalhando, a doideira desse ciúme louco foi sendo colocada de lado, você estava vencendo, e as coisas começam a avançar quando? Agora, na velocidade, como é que era? A DB, né? Nós tivemos a oportunidade, nós somos muito gratos Me fala o que é DB Energy. Daniela Bezerra. Tá, e aí o Energy inglês americano, de energia, vocês cuidam de quê? Como é que funciona? Hoje nós somos uma empresa, né, de energia solar, né? Nós começamos ali no Sertão Central e hoje nós trabalhamos ali em toda a região do Sertão Central, Quixadá, Banabuiú, Solonópolis, Morada Nova, ali toda aquela parte do Sertão Central. Hoje nós temos escritório em Fortaleza, ali na Edilson Brasil Soares. Nós temos um escritório também ali no Shopping Avenida. Nós estamos abrindo agora uma filial em Santa Quitéria. Nós estamos também já com o projeto de abrir uma no Eusébio e estamos abrindo outra em Jijoca. Muito bom. Né? As coisas vêm crescendo, vêm se expandindo, né? Graças a Deus. Eu tinha muito medo de entrar na parte pública de novo devido às decepções. Olha, o Pedro colocou aqui na tela. Tá aí, Pedro. A DB no Instagram aqui agora. Isso. Bem facinho. DB Energy Oficial. E aí aparece vocês aí no front, trabalhando, né? Sim. Não tem essa de moleza, não. A Daniela tá ali, falando tudo sobre a usina, como funciona, como é que faz. Hoje, você vai continuar falando, eu te cortei aqui, parei. Quando vi aqui, eu já disse, faz muito sentido deixar para que essa pessoa entenda. Continue, mas eu quero fazer uma pergunta, para que você complemente com isso aí.
Isso é coisa de luxo? Isso é coisa Não. top assim? Ninguém Não. pode conseguir? Como é que é? Foi-se o tempo que a energia solar só era para quem tinha dinheiro. Ah. Hoje a energia solar é para todo mundo. Tá. Pessoas que têm contas a partir de R$ 200 já vale a pena ter energia solar. Você vai falar sobre isso. Continue o que você estava dizendo. Por gentileza, já tive essa resposta. Eu não sei onde você parou, eu me perdi Não, aqui nós agora. voltamos hoje na parte pública, né? Tudo como a gente fala que é Deus nos apresentou uma pessoa que você também conhece, que é o Paulinho. Legal. Né? O Paulinho, ele tem nos levado nesses municípios aí. Ano passado nós rodamos 87 municípios. Olha aí, gente. E o Paulinho, onde a gente chega, a gente tem as portas abertas em todas as prefeituras Muito as quais bom. nós andamos. E graças a Deus, hoje a gente já opera em alguns municípios, né? Já fizemos vários municípios aí, Itarema, Tamboril, Quixadá, Morada Nova, Aratuba, Guaraciaba do Norte, né? A gente tem entrado também na parte pública com energia solar e assim, Deus ele tem nos surpreendido, né? E graças a Deus, hoje a ADB é uma empresa que é referencial no mercado. Hoje nós somos especialistas em usinas de investimento. O que é isso, usina de investimento? Quero saber. Hoje a energia solar ela passou por várias etapas, né? Antigamente você chegava em uma residência para oferecer a energia solar. Essa energia solar só queria residência, né? Você falava para um empresário, para uma indústria, um comércio, ninguém queria nem falar porque não acreditava nessa economia, não acreditava que era possível você economizar até 80% da sua conta. Ninguém acreditava, achava que isso era algo enrolação, né? Aquelas placas ali, como que vai funcionar, como que vai gerar? E aí a gente veio ganhando espaço, né? Hoje nós temos ali a nossa equipe própria, nós não temos nenhum funcionário terceirizado, isso é algo meu, é algo pessoal meu. Muito bom. Não tenho nada contra quem terceiriza, mas Sim. para mim o funcionário é aquele que está ali junto comigo no dia a dia, no calor da emoção, no corpo a corpo, que eu posso contar com ele está dentro da empresa. Cuidado, né? O zelo, né? O amor pelo negócio que você tem. Nós começamos ali, como eu lhe falei, com 2 motos financiadas. Hoje nós temos uma frota própria, nós temos estoque próprio, nós temos o nosso caminhão para fazer a entrega. Muito bom. Hoje você compra de manhã, se você entrar em um dos nossos consultores, você fecha o negócio, no mesmo dia eu mando entregar o seu material, porque nós não trabalhamos com o dinheiro do cliente. Hoje nós temos estoque próprio. Olha aí, entendeu? gente. Então hoje a gente tem o nosso caminhão que vai lá entregar, nós temos a nossa equipe própria, a frota de todas as equipes de montagem também é própria, né? Eu costumo dizer para o cliente, a mesma farda que lhe vendeu o equipamento é a mesma farda que vai instalar seu equipamento. Faz toda a diferença. Né? Porque hoje tem empresas que vendem, mas quando você está lá instalando, você vê uma outra empresa, Ninguém um terceirizado, você não sabe quem é. Você bota uma pessoa dentro da sua casa ali, geralmente a gente atende clientes ali dentro do Alphaville, Terras Brasil, que é um pessoal de alto padrão, e isso é muito importante, quem você está colocando dentro da residência do cliente, né? Então, a partir do momento que você terceiriza um serviço desse, você não sabe, a pessoa não tem vínculo empregatício com você, então ela pode entrar ali dentro da casa de um cliente ali e fazer algo. Então, assim, essa experiência nós não queremos ter. Né? Então hoje, como eu estava te falando, hoje a energia solar ela chegou em um momento que é essa usina de investimento. O que é essa usina de investimento? Hoje nós temos expertise nesse assunto, né? A gente já tem várias usinas aí no Instagram, se você entrar você vai ver, né? Várias usinas de investimento. Essa usina é uma usina que ela custa em média um investimento de R$250 mil. Você monta essa usina e ela vai lhe dar uma rentabilidade todo mês, em média, R$6 mil. Vamos lá, com calma agora, porque existem 2 públicos aqui pra gente falar, tá? Quer dizer, a Dani me falou que com o valor de quanto, Dani? R$200? A conta de energia de essa pessoa que vem pagando R$200 já vale a pena fazer o investimento? Já vale a pena. Tá. Porque... E ainda a energia que vocês têm o serviço para colocar à disposição, também, se eu tiver condição de fazer um investimento de 200 mil, é isso? 250 mil. 250 mil, eu vou ter agora uma usina própria para te render R$6 mil. E eu posso vender isso também? Aí tu repassaria essa energia. Então vamos para o primeiro ponto aqui agora.
qualquer pessoa pode comprar. Pode. Pode. Não tem dificuldade. Pode. Existe uma linha de crédito, Existe. oportunidade. Existe. Sim. Tem ainda também todo tira dúvidas com o time de vocês. Totalmente. A gente Toda dá todo o assessoria suporte. a gente dá. Se a turma ligar agora, vai ter alguém para atender lá, Sim. dando uma atenção. Vai ter. Muito bom. Vai ter. Na rede social também consegue ver e saber tudo direitinho. Também. Primeiro ponto. Uma pessoa que tem um apartamento, ela pode colocar? Ela pode receber a energia de Certo. alguém que colocou na sua casa, porque existem os rateios de energia. Ok. Ou seja, eu moro em apartamento, por exemplo, mas minha mãe mora numa casa. Sim. A gente pode colocar na casa da mãe, que vai ter a energia solar na casa da mãe, e manda para ela. Essa é uma opção. E se por acaso ela não tiver lugar nenhum para ter um telhado, para ter a usina dela, ela pode receber energia apenas tendo um desconto, que ela não Olha. investiu nada e ela vai ter um desconto de mais ou menos 20% sobre o valor da tarifa. Então isso é algo urgente, necessário Isso. para todo mundo. Todo mundo. Sim. Na minha casa, eu pago mais que R$200, acredita? É. É um Pois já vamos chororô, fazer meu um amigo. orçamento para ti. É uma dificuldade muito grande, porque não está normal. E tu não quer é? ver uma coisa boa? Ah. Se você não quiser se descapitalizar ou não tiver recurso próprio, você vai para o banco. Todos os bancos têm uma linha específica para energia solar. Quando você vai pagar menos do que o que tu paga para a Enel, tu vai pagar no banco. Sim. E Muito sabe bom. qual é o diferencial? É. No banco, as parcelas são fixas e uma hora acaba. E na Enel, sobe toda hora e nunca acaba. Tá. A turma financia consórcio, não é? Sim. De um bem. Sim. Sim. Vai correr o risco de um dia ser contemplado. Sim. Se der um lance, ou então aguardar a contemplação Sorteio. natural pelo sorteio. É. E fica pagando. Eu sei de pessoas que pagam por bem, assim, valores de 500, 600, 700, 800, 1.000, e aí vai, né? Uhum. E demora para receber. Sim. Aqui não é consórcio, aqui não tem nada a ver Não, com isso. não. É uma condição de economia para você. Isso. De E economia. ter energia boa dentro de casa. Isso. Não é? Isso. E além de ter condição também de fazer essa operacionalização, de mandar para outra pessoa. É. Sim. Então eu acho que não tem objeção para ninguém. A usina de investimento eu costumo comparar para ficar assim bem, né, explicado de um modo mais simples, É. né? Porque às vezes as pessoas usam muitas palavras bonitas e acaba que dificulta muitas vezes até eu O costumo dizer o entendimento do cliente. Então a gente tem que falar a língua do cliente, a gente tem que falar aquilo que o cliente entende e ser transparente. Ok. Não adianta você vender algo que não existe, né? Muitas vezes a pessoa vende ali, cria uma expectativa, gera uma expectativa que não é a realidade, que é o que hoje o mercado está acontecendo muito. Mas eu digo, para que você entenda, hoje se você investir R$250 mil em uma construção de uma casa, no máximo você consegue alugar ela por R$1.000. Você não aluga ela por mais de R$1.000. Então hoje você investindo em uma usina, R$250 mil, ela vai te render ali R$6 mil todo Muito mês. bom, muito Entendeu? É um equipamento que tem 25 anos de eficiência, as placas, né? Então, ali você está investindo em algo que é renovável, uma energia limpa, né? Deixando o planeta mais limpo. Sim. Né? Então, assim, é a tendência hoje, todos os órgãos públicos estão utilizando, né? A gente também tem essa parte social da empresa. Olha que lindo, né? A gente. gente Eu vi faz, isso no Instagram você lá. viu isso, né? Trabalho filantrópico social de apoio, isso, levando mês. condição. Porque Deus deu a vocês muito mais que um negócio, né? Sim. Sim. É levar a condição de economia para o povo Sim. e também levar a condição de quem não tem nada ter alimentação, ter cuidado, ter amor. Isso chama gratidão. Nós estamos muito gratos ao que Deus vem fazendo, né? Aquilo que aos olhos humanos não era nada, né? Que não poderia dar nada, né? Quem hoje nos vê, né? Nem acredita o que estamos vivendo, né? Porque Deus faz assim. Deus ele pega as coisas loucas desse mundo, né, para transformar em algo que é justamente hoje eu fico olhando e às vezes viajando, pego meu carro aqui e Passa um filme, né? Passa um filme na cabeça, porque eu me lembro quantas e quantas vezes eu viajei sem ter o dinheiro para lanchar, Ó. né, participar de uma licitação e muitas Aconteceu vezes, isso? várias vezes, de eu chegar ali e não ter o dinheiro nem do combustível para voltar. Né? E eu olho e
uma vez, isso nunca sai da minha mente, né, fugindo um pouco aqui do foco. Sim. Mas uma vez eu fui participar de uma licitação e eu chegando lá no município, eu só com o dinheiro da gasolina só para ir. E ali chegou aquelas bicicletinhas com aquele salgadozinho de Cheirando, escola coisa que boa. cheira, aquele pãozinho de queijo. Quando o camarada abriu o isopor, que eu senti o cheiro, com fome, não tinha lágrima. comido nada. Aí as pessoas, vem aqui, vamos lanchar. Eu disse, não, acabei de lanchar ali atrás, porque eu não iria dizer que não tinha dinheiro para lanchar, né? E ali eu fiquei vendo assim, hoje o que Deus faz, hoje Deus, hoje isso para mim é questão de honra, porque você sabe, eu era um cara muito calado, muito tímido, não falava com ninguém. A primeira empresa que eu tive era minha, mas quem mandava eram os outros, porque eu não tinha coragem. E hoje eu vejo ali, Deus me coloca, eu fui para Brasília agora, tá com um mês, me sentei em mesas de ministro, conversei com deputados, Olha aí, hoje eu gente. sento com prefeitos, hoje eu sento com vereadores, hoje eu sento com presidente de câmara, hoje eu chego, almoço em casa de prefeito, de deputado e vejo o que Deus fez, mas são as promessas de Deus se cumprindo, né? Olha, é muito mais do que o negócio. Se eu for falar aqui de energia, você vai entrar fácil, vai ver lá tudo, vai pesquisar DB Energy, vai ver, vai comprar esse serviço já já. Mas tem muito de Deus aqui. Sim, e sim. vocês não pararam com a DB. Tocam Não, outra coisa, né? sim. Deus deu ideias e vem mais ideias Sim. e estão avançando. Então, toda essa escala que vocês passaram foram necessárias. Sim. Tudo, passo a passo. Isso. Né? A mudança radical do Gladstone, do Gleicinho. Agora, a Daniela aqui vai viver a sua melhor estação, Sim. sendo muito feliz, Sim. usufruindo de situações, não só do financeiro, mas de outras situações que talvez não teve oportunidade de viver, Sim. e facilita a vida de outras pessoas com a filantropia, com o amor, com o cuidado. Se torna esse palestrante pronto, porque quem está assistindo está recebendo aqui. Eu tô te dizendo algo. Você falou num ponto que eu falo muito isso no rádio, né? E aí eu digo o seguinte, ó, tem gente que não tem o combustível. Você falou aqui agora. Não tem. Saiu de casa e eu já vivi isso, Cleicinho. Eu já fui trabalhar querendo que todas as ruas de Fortaleza até o local de trabalho fosse tudo uma ladeira, né? Que eu estivesse num ponto muito alto, que eu desse um ponto morto no carro e o carro fosse até lá, chegasse no ponto morto. E depois que eu subisse, que fosse ponto morto também. Eu faço essa alegoria de forma simpática, mas eu sofri, rapaz. Tu me contou isso agora? Se falou comigo, imagine com quem não está falando. O cara chega na bomba da gasolina para colocar lá, e ele vai colocar, coloca R$10. Não é? É um guerreiro. Tem jeito, né, Gleicinho? Se colocar Deus em primeiro lugar, tem jeito. Tem jeito. Dá certo, né, Dani? Tem. Você tem mais outros contos aí, até essa vida que vocês estão levando hoje aqui? O que é que vocês podem contar mais? Assim, fica à vontade. Hoje Deus tem nos surpreendido, como sempre. Hoje nós não trabalhamos só com a energia solar, né? Hoje a gente trabalha também com obra, com pavimentação, com reforma civil, com reforma elétrica. Hoje a gente trabalha também com locação. Como eu te falei no início, eu sou muito ousado, eu não tenho medo de empreender, de arriscar, né? E o que me faltava em arriscar era a coragem da Dani. Hoje, às vezes, ela tem mais coragem que eu, né? Então, assim, ela é bem mais ousada que eu. Pra você ter ideia, quando eu conheci a Dani, nem cartão de crédito ela tinha, porque ela não gostava de comprar no crédito. Muito bom, né? Era um jeito, né? Mas agora foi avante. Né? E hoje a gente senta, a gente planeja. Hoje, graças a Deus, a gente... né? Não só as coisas tipo família, mas hoje a gente tem que falar, Deus também nos proporcionou muitas coisas boas, né? Hoje a gente tem um carro bom, hoje a gente viaja, hoje a gente tem coisas boas, hoje a gente pode usar eu costumo dizer que a maior virtude, né, o maior dom de Deus é você ter vontade de comer algo e poder comer. Isso. Entendeu? Isso para mim é a maior riqueza. Então, assim, a Dani sempre tinha um sonho de ter um carro automático, era o sonho dela. Amor, nunca tive um carro automático, né? E ali... O trabalho, a força. O trabalho, Deus. a força, e ela tinha um golzinho quando eu a conheci. E aí a gente passamos por um Argozinho, mas já era muito feliz nesse Argo, porque foi o primeiro carro novo que nós conquistamos nós dois juntos, né? E quando foi um dia, eu chegando ali na loja, eu disse, hoje Deus vai me dar a condição de eu proporcionar à minha esposa aquilo que ela tanto quis, né? E ela nem imaginava, e a gente comprou o primeiro carro dela automático. Olha aí. Né? O primeiro carro dela Você automático. tem quantos anos, Gleison? Eu tenho 42.
E você, Dani? Me perdoe. 46. Eu precisava saber aqui, porque assim, ó, eu falo de calendário, tá? Ah, deselegante perguntar a ideia, a idade. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Sabe o que é deselegante? Eu ficar com vontade de transmitir tudo aqui que eu tô sentindo com esse casal e ficar calado. Porque parece que também tem gente pensando o seguinte, passou tanto tempo, não tem mais jeito pra mim. Eu tô com 40 anos, eu tenho muitos sonhos ainda. E você me conhece. Sim. Alguém já disse pra mim, rapaz, você deu riqueza a todo mundo? Olha o que o cara disse. Terrível. Você já deu riqueza a todo mundo, fez todo mundo assim, e você vive desse jeito? Eu digo, olha pra mim, você é pra viver desse jeito o quê, cara? Né? Porque a condição não é ainda aquilo do que essa pessoa disse que eu já fiz por pessoas. Mas você também já fez, você também, Dani. E nunca é tarde, uma hora chega, né? Vai chegar uma hora. Sim. Eu tô falando para outras pessoas, porque eu sou muito tranquilo em tudo. Sim. Muito em paz. Mas tem gente dizendo assim, mas parece uma novela e eles conseguiram, e será que eu vou conseguir? Uhum. Você já ouviu isso de alguém? Sim. Chegar para conversar com vocês e perguntar, como é, Dani? E deixa eu só te dizer uma coisa, que algumas pessoas precisam ouvir. Sim. Você vai ter que mudar de mesas para que você possa viver o que Deus quer para você. Olha aí. Então, eu acredito que tem gente que está nos ouvindo e essa pessoa precisa mudar de mesa. Quando você fala de mesa, de lugares. De lugares, amizades, de pessoas. Porque, assim, às vezes Deus quer te fazer alguma coisa, mas tu tá em mesas que Ele não vai te dar. Porque aquelas pessoas daquela mesa não é para viver contigo o que Deus tem para ti. Mas se tu mudar de mesa, Deus vai te surpreender. E outra coisa, que eu digo sempre, sonhe grande. Porque sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande, botando sempre Deus em primeiro lugar, para que sempre a honra e a glória seja para Ele, e Ele vai fazer. Rapaz, forte, hein? Vai fazer. Qual é o próximo sonho de vocês? A se realizar. Dela aí, eu estava dizendo para ela, né? O início do ano para energia solar, ele sempre dá uma baixa devido às chuvas e agora eu tenho mais pé no freio do que ela, né? Aí ela me ligando, já vi o terreno aqui, vai ser aqui dentro, isso é dentro de um dos condomínios mais top lá de Quixadá. E eu disse, essa mulher tá... valente mais do que eu, valente tudo. mais do que eu, porque aí eu já cheguei, eu levei ela pra gente ver umas usinas que a gente tá fazendo, as nossas usinas também de investimento, né, pra ter aquela rendazinha ali, passiva, e aí ela disse assim, vamos ali comigo, aí entrou lá dentro do condomínio, aí, esse terreno é assim, assim, eu olhei assim, e não, vamos ligar logo aqui pro corretor, calma, minha filha, vamos devagarzinho, entendeu? Então ela tem esse objetivo dela, esse sonho que ela disse que vai realizar, e eu creio, até junho ela quer, nós queremos construir nossa casa. Vai dar certo. Julho do ano que vem. Eu quero estar lá comendo churrasco, né, e celebrando e participando desse testemunho em nome de Jesus. Estou muito feliz aqui. Esse é o nosso sonho hoje. Então, assim, a gente quer agradecer essa oportunidade. Deixa eu ver quanto tempo nós temos ainda. Qual o tempo aqui, meu amigo Pedro? Quanto tempo nós temos aqui ainda? Temos 4 minutos, estamos ao vivo na TV da Gente, Canal 25. Muito obrigado pela audiência, você que agora à noite parou para receber de Deus aí através do nosso programa. Olhe nos meus olhos aqui no YouTube, todos os dias, de segunda a sexta, e no rádio 92.1, Rádio Líder. Tá na Líder, tá ligado em Jesus, eu sou o seu amigo Renato Soares, Renatinho. Trouxe hoje para essa mesa, sentando comigo nas cadeiras aqui, que a gente tem Gleidstone Bezerra, Daniela Bezerra, que falam de histórias de sucesso, tem muito a servir, porque atende Fortaleza, Ceará, outras capitais do Brasil também, se tiver, vocês vão, levam a energia, não é? Energia solar com o melhor preço do país, a melhor condição. E, amigo, se você está pensando, eu vou fazer agora aqui um testemunhal. Se você está pensando em fazer um investimento de energia solar com outra empresa, que não seja uma empresa cristã, eles não estão me pagando nada aqui não, tá, gente? São meus amigos. Mas é assim, tão Deus, tão verdadeiro, a história que vocês estão contando. E eu vou dizer para você, procure saber da idoneidade, da responsabilidade, de todas as coisas. Aqui, eu estou indicando e estou dizendo para você, faz sentido, tá? Além de você fazer também a compra com melhor preço, você está investindo em uma família que tem um coração generoso e que gosta de abençoar o povo, de verdade. O tempo é de vocês para agradecer, fica à vontade, pode dizer o que quiser, acho que tem 3 minutos aí, 2 minutos. Dani, seja muito bem-vinda sempre que você quiser. Muito obrigada. Sentar junto com a gente aqui. Obrigada. A gente quer agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouquinho da nossa vida, da nossa história, do que Deus tem feito, da nossa empresa, que graças a Deus hoje é um sucesso e que a gente está de portas abertas, tanto para aquele cliente que quer economizar na sua conta, como para aquele cliente que quer investir. Muito bom. E ter uma
nova renda, porque realmente usina de investimento rende 2,5% por mês. Qual é o investimento que hoje rende isso? Qual é o investimento que hoje tem um payback de 3 anos? Não tem. Então, estamos totalmente à disposição para qualquer pessoa que precise e pense em energia solar. Muito bom. Gleicinho? Eu quero só agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui, de estar com você, de poder compartilhar. A ideia aqui, quando nós viemos, era até, fizemos vários planos, qual vai ser o tipo de pergunta relacionada aqui à empresa, mas Deus, ele direcionou, porque esse momento era para falar dele, né? Era para engrandecer o nome dele, né? Então, assim, é só gratidão, dizer a você que é possível, tudo é possível aquele que crê, né? Hoje, para finalizar, aquele cara que você conhecia das farras, que usava mulheres como objeto, que ela sabe toda a minha história, ela sabe tudo que eu vivi, tudo que eu passei, e hoje algo assim que foi uma das nossas maiores riquezas também. Hoje nós estamos à frente, né, de estar ali dando curso para casais. Olha aí que lindo, gente. Você imaginou, né, aquele cara que não queria nada com a família, que só queria farra, curtição. Deus nos levantou ali para hoje nós estarmos ali na frente. Hoje nós estamos com 10 casais em Quixadá, ajudando, aconselhando. Glória a Deus. Né? Então, glória assim, se você colocar primeiramente o reino, as outras coisas vão serem acrescentadas, né? Em nome de Jesus. Então é isso aí, gratidão, dizer que nós estamos felizes por estar aqui, né? Por mais essa sua nova empreitada aí, verdade, o Renatinho, sempre eu costumo dizer assim, Paulinho, o Renatinho do nada ele ressurge assim das cinzas, já tem uma ideia, né? O Renatinho, ele é um cara que eu conheci ele na época do Bezerrão, e sendo bem rápido aqui, porque eu sempre digo isso, eu digo assim, rapaz, nós chegamos para fazer um programa lá do programa do Bezerrão na TV, e quando nós chegamos lá não tinha água, não tinha hotel, nada. Não tinha comida, e todo mundo lá já para começar a gravar, e o Renatinho era quem estava ali à frente de tudo. Aí a gente olhou para um lado, meu irmão, e agora? Como é que a gente vai dar comida para esse povo? A equipe toda aqui, não tem nada. Aí o Renatinho, espere um minuto. O Renatinho atravessou ali a rua, tinha um hotel, melhor hotel da praia. Do lado da praia. Quando chegou o Renatinho, bora, já tem os quartos separados, comida e tudo. Eu tá de brincadeira. Quando nós chegamos lá, ele já tinha resolvido tudo, o hotel, os quartos, já tinha feito tudo. Aí eu disse assim, rapaz, como sempre, o Renatinho, ele é um cara também muito assim, visionário, ele é desenrolado, ele resolutivo, né, e ousado, ele não tem ali aquela, né, ele, como eu costumo dizer, não tem filtro não, o Renatinho vai lá e faz. Né? E eu creio que é sucesso isso que você está fazendo, Amém. Porque você faz com excelência. Né? E que Deus continue abençoando você, abençoando sua família. Obrigado. E pode Amém. Contar conosco, que a gente está aqui Sempre. junto. Amém. 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 Eu estou muito feliz. O tempo estourou. Acabou aí já. Pedrão, Thiago também aqui. Olha, agradecer a esse meu time que eu tenho aqui, porque é o melhor time do país. A turma fala de podcast A, podcast B, nós estamos sem arrogância, prepotência ou vaidade nenhuma, mas nós estamos acima, né? Outro nível, porque nós estamos no YouTube, nós estamos no rádio, na televisão, e aí estamos aqui também, pertinho de você. Eu prometo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser, para mais um expediente, um episódio. Mandar um beijo grande e um abraço para o meu amigo Paulinho. Ele sabe que é para ele. De tantos os Paulinhos que tem, eu não vou dar muito mais ibope para ele não, porque senão ele pega esse vídeo e aí já viu, né? Se ele já é o Paulinho que conquista o Brasil do jeito que é, com esse vídeo aqui ele vai longe. Paulinho, um abraço para você, obrigado também. Deus te abençoe muito. A gente se encontra amanhã e eu abraço vocês aqui na certeza de que o Senhor, o Todo-Poderoso, fará muito mais em nome de Jesus e conservará vocês com esse coração de viver a vida com Ele. Amém. Em nome de Jesus. Um abraço, minha gente. Boa noite. Tchau, tchau. A gente se encontra.